E eu não entendia nada de tática, de se era 4-4-2, 3-5-2. Até hoje não faço tanta questão de entender. O que eu gosto mais no Corinthians, assim, que nessa fase toda de crise aí, é ver o time mal, mas aí você olha pra torcida e a torcida tá apoiando e tá cantando. Eu acho que o maior espetáculo do Corinthians, porque, por exemplo, você pega o Barcelona, o Santos, o Flamengo, são times que oferecem um futebol bonito, bem jogado, oferecem, sei lá, velho, eles oferecem espetáculo, outras coisas. Pra mim, o maior espetáculo que o Corinthians oferece é a torcida do Corinthians, não é necessariamente o Corinthians em campo. E isso me emociona pra caralho, isso me arrepia, isso me deixa orgulhoso de saber que, graças a Deus, no universo gigante de 700 bilhões de planetas, 400 trilhões de estrelas, 200 e tantos países, 27 estados, 700 times, graças a Deus eu sou corintiano. Graças a Deus eu sou do time da torcida mais foda do planeta. Isso aí, pra mim, sem palavras. Quando o Ronaldo fez aquele gol do alambrado, eu lembro que foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu lembro que foi um dia que eu emocionei pra caralho, foi um dia que, tipo, foi tipo, sei lá, como se eu tivesse preso na cadeia. Eu nunca fui preso, nem você, mas se tivesse sido libertado. Ou se você tivesse, sei lá, doente, tivesse sido curado, pá, sabe, a melhor sensação possível. Aquele dia foi lindo, foi o fim de um calvário, de uma dor que durou, uma noite que durou, tipo, mais de uns 2 anos, sei lá. Porque não veio, pra mim, o meu sofrimento começou em 2006, assim, depois que o Tevez saiu, assim, o Corinthians começou com um desempenho esportivo desastroso, a Deus dará, assim, como, um pouco como pareceu nos últimos anos também, sabe, mal gerido. E não é a questão que eu nem era tão fã do Ronaldo assim, naquela época eu acho que eu preferi o Ronaldinho Gaúcho, talvez também, ou o Cristiano Ronaldo, Messi, sei lá. Mas o que o Ronaldo fez e representou como pessoa, porque a trajetória dele como herói de si mesmo, como figura emblemática, remete muito ao Corinthians, é o que o corintiano gosta, é o que o brasileiro gosta, né? Que é essa transição de cair, mas se reerguer, se levantar. E o Ronaldo fez isso muito bem umas 2, 3 vezes na carreira, como nenhum outro jogador no mundo fez. E ter a sorte de ter visto ele jogar no Corinthians, o quanto que aquele cara jogava futebol e tal. O Corinthians começou o projeto de campeão mundial na Série B, com Chicão, Alessandro, Dentinho, Christian, Elias. Foi muito bem formulado aquele elenco. É difícil encontrar um time que caiu para a segunda divisão. Na verdade, não existe, nem existe. Eu já fiz essa pesquisa. No Brasil não existe um time que saiu da segunda divisão e foi campeão do mundo tão rápido. Nem no mundo existe isso. Os outros, acho que só o Milan em 80, que foi de 82 que ele caiu para a Série B, depois com o Berlusconi lá, em 89, ele foi campeão do Intercontinental. Mas são 7 anos, o Corinthians fez isso em 5 anos. Aí depois, quando eu comecei a frequentar o bar da Fiel BH, que isso já foi tipo uns 8, 10 anos depois, aí eu fui conhecer todos os cantos da torcida. Aí o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, que inclusive pode ser cantado todo dia, pra mim tinha que abrir, depois do hino e antes do hino pra fechar, se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Esse pra mim é uma obra-prima, o cara que fez isso aí tinha que ter uma menção honrosa na Academia Brasileira de Letras. Poesia pura do começo ao fim. Mas um que me emociona muito nessa fase de draga do Corinthians é o Eu Nunca Vou Te Abandonar, Porque Te Amo. Eu lembro, inclusive, o jogo no Mineirão ano passado, 3-0 pro Cruzeiro, e a torcida do Corinthians cantando mais como de costume, o time do Corinthians jogando mal como de costume nos últimos anos, no Campeonato Brasileiro, aquele vexame, aquela patifaria em campo, e a gente lá, eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo, eu sou Corinthians. Esse aí toca no fundo da alma. Esse aí toca no fundo da alma. Ah, é difícil, hein? Porque eu posso falar, tipo assim, uma lista só pra não ser modinha, e só pra não ser modinha também. Mas assim, Ralf tem que estar. O Cássio nem é tanto assim, porque agora, como ele saiu do Corinthians, pá, mas ele tem que estar. Porque infelizmente ele tem que estar. Ele seria o nome do meu filho se ele tivesse saído do Corinthians. Cássio tem que estar. Ralf e Cássio. O Chicão é muito ídolo. Eu amo o Chicão, mano. Se eu encontrar o Chicão assim na frente, eu vou chorar pra caramba. O Marcelinho, eu era criança, eu nem entendia direito, mas eu sei que ele é tipo, pra mim, ele é melhor que o Messi, tá ligado? Mesmo que ele não seja de fato. Mas em algumas coisas ele era assim. Aí sobra mais um. Ficaria entre Ronaldo e Tevez, assim. Metade de um, metade do outro.
meia vaga pro Tevez, meia vaga pro Ronaldo. Que inclusive esse período de seca todo me fez ser muito mais corintiano do que antes também, do que quando o Corinthians estava ganhando títulos. Me fez ser muito mais interessado pela história do Corinthians e entender a história do Corinthians, me fez ser muito mais feliz de ter o privilégio de ser corintiano, tá ligado? Essa é a verdade. E em algum aspecto, eu acho que o Corinthians, esse lance de sofrer, tá na alma assim, né, velho? Sei lá, isso mexe com a gente muito. E não é um sofrimento... Não é necessariamente abraçar o sofrimento e a derrota, mas entender que isso nos faz mais fortes mesmo. Não necessariamente nos torna mesquinhos e deprimidos, mas às vezes sim nos fere no dia a dia ver o Corinthians mal, às vezes sim nos fere no dia a dia principalmente ver um time sem entrega dentro de campo, ver dirigentes às vezes brigando por motivos mesquinhos, ver a mídia tratar questões de forma corriqueira e errada, isso nos fere. Mas a gente sempre sai disso mais forte. Isso, a gente nunca... Inclusive, eu vi um corintiano falando essa semana, o corintiano não pode andar de cabeça baixa. A gente pode sim baixar a cabeça, pode sim sentir a dor, tem que sentir porque a vida não é fácil. Tem muito gente corintiana que sofre pra caralho na vida aí, em outras questões. Comunidade LGBT, gente que sofre racismo, gente que mora na periferia, longe da quebrada pra caralho, ainda é assaltado, sabe? Que o chefe é um escroto e tal. É muito sofrimento, cara. E o Corinthians, inclusive, eu já vi em algum lugar alguém falando que o Corinthians é a alegria daqueles que pouco tem, daquelas pessoas que quase não sorriem, tem pouca alegria na vida. E essa alegria do corintiano foi tirada um pouco nesses anos, sabe? Não necessariamente pela falta de títulos, mas necessariamente pela a forma como o Corinthians foi subjugado e tratado como uma empresa qualquer e desmerecido, mal gerido. Isso aí machucou muito o corintiano. E esse prejuízo não tem cadeia, não tem punição que vá punir isso, sabe? Isso é tosco demais, isso é triste. Mas ao mesmo tempo, eu sei, e todo mundo sabe, que quando o Corinthians sofre qualquer tipo de pressão e derrota e de queda, ele se reergue mais forte. E é tipo um Saiyajin, é tipo o Goku ali que apanha e quando ele volta mais forte porque ele se regenera e o Corinthians é assim, e o corintiano é assim, isso é maravilhoso. E aí ainda naqueles anos iniciais ali da minha infância, eu lembro da primeira vez que eu vi o Gaviões invadir o CT, que eu já sabia que o Corinthians estava em crise, mas, assim, vendo no Jornal da Band, que passava pro Brasil todo lá em Belo Horizonte, assim, muito uma cobertura bem rasa, que provavelmente a jornalista estava falando assim, que errado, que de fato é errado, né, violência e tal. Mas aquilo me agradou, eu gostei daquilo, porque eu achei legal a torcida tomando a rédea da situação, por mais que talvez não tenha sido, mas talvez tenha sido um protesto talvez orquestrado na época, sei lá, mas pra mim me soou muito, tipo, eu quero ser que nem essa torcida, eu quero ser uma torcida que dita o rumo, o ritmo, que faz acontecer, que manda e acontece. Acho que o maior rival do Corinthians, sem ser arrogante, mas sendo arrogante, é ele mesmo. Quando os jogadores não entendem que com o poder da torcida eles podem fazer o que eles quiserem, quando eles não se apegam a essa energia, eu acho que esse é a coisa que a gente mais odeia no futebol mesmo, eu acho, pelo menos eu. Não sou a favor do Yuri ir embora do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não vai encontrar outro atacante como ele tão cedo. Só se ele realmente quiser ir, aí não tem como segurar e o dinheiro for pago. Mas por mim, Yuri fica aí uns 20 anos jogando no Corinthians de boa. Difícil o Corinthians achar um atacante que nem ele. Igual o Memphis também. Jogador assim, Garro tá mal? Segura o Garro, daqui um ano ele vai estar bem de novo. Não vai achar outro não. Você tira o Garro e vai trazer quem? Vai contratar quem? Não tem, velho. Nem a seleção brasileira tem camisa 10 não.